Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos inicialmente levar o pensamento a Jesus, rogando ao Divino Amigo que nos sustente nessa hora, que consigamos caminhar com segurança os nossos passos, que sejam com a visão espiritual que tanto precisamos, no sentido de sermos mais do que termos, pois o ter é transitório pelo período em que passamos na matéria. Que tenhamos consciência para melhor pensarmos, agirmos, falarmos, e que nessa hora sejamos envolvidos pelas boas vibrações de paz e luz, bem como nosso ambiente doméstico e nossos familiares. Obrigado, Jesus, se conosco hoje e sempre, assim seja. Do capítulo 49 do livro Vinha de Luz, exortados a batalhar. É a mensagem do Espírito Emmanuel, através de Chico. Ele traz um trecho que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. 1:3. O cristianismo, comentários do benfeitor, é campo imenso de vida espiritual a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano, no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz. Mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Meus amigos, que importante lição oferecida pelo Espírito Emmanuel, pois é um convite a uma batalha diária, tendo como foco nós mesmos, nessa trilha evolutiva
saindo da animalidade em direção à angelitude. Lidamos ainda com muito de instintos, de sensações. As nossas emoções são focadas ainda nas respostas primárias do indivíduo, mas começamos a perceber, com vistas mais amplas, o ser espiritual que somos. Já é hora, diante das reflexões que tanto fazemos, termos mais consciência de que somos espíritos temporariamente na matéria. Somos espíritos e nossas ações geram reações em nós mesmos, de tal modo que algumas são instantâneas. Alguns pensamentos geram reações instantâneas em nós mesmos, no nosso modo de pensar, agir, de falar. Escolhas definidas agora, logo mais repercutem de forma intensa no nosso dia a dia, trazendo toda a resposta positiva ou negativa diante da escolha feita. Quanto mais nos conscientizamos disso, mais atento ficamos para levarmos o nosso dia a dia. E Emmanuel, ele não ilude. Ele deixa muito claro que é uma obrigação esse combate permanente que nós temos. Pois o espírito que já se conscientizou da sua condição e aquele que já busca em Jesus sua fonte inspiradora, ele vai entrar em conflitos. Porque é o homem velho de um lado, nos convidando aos vícios, à acomodação, aos prazeres, às coisas da terra, às facilidades do mundo. E Jesus fazendo outro convite para a sublimação do espírito, para o despertar dos potenciais espirituais, para a aplicação do Evangelho no sentido do perdoar, da paciência, da renúncia. E em meio a tudo isso, estamos nós constrangidos a batalhar. Porque quando não batalhamos e desperdiçamos as oportunidades da presente existência, não conseguimos imaginar o que nos espera logo adiante. Hoje nós temos as melhores ferramentas para mudar a estrutura dos nossos sentimentos. Talvez alguns sentimentos estejam arraigados, fixos em nós, por centenas, centenas e centenas de anos. E nós, via de regra, repetimos as mesmas lições. Erros e acertos os mesmos. Virtudes e quedas. De tal modo que Milton Pacheco, no livro O Espírito da Verdade, informa que nós somos constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Mas como a reencarnação indica uma renovação, se não fosse para algo mudar, nós não reencarnaríamos. Ele deixa muito claro o nosso objetivo aqui de mudança. E essa mudança é do ponto de vista daquilo que sentimos. Então, qual o convite que o nosso planejamento reencarnatório faz para nós nesse momento? Diante das pessoas que estão à nossa volta, qual é o convite de mudança que eu tenho?
Estou sendo convidado à humildade, à vitória sobre a vaidade, à renúncia ao egoísmo, porque eu tenho que ajudar fulano ou beltrano e não dá para eu pensar somente em mim. Ao próprio trabalho de renúncia, que talvez eu não queria desenvolver nessa hora, mas estou sendo obrigado a fazê-lo. As dificuldades estão me acenando para quais quadros em relação à necessidade de superação. Que dificuldade eu trago hoje? Se eu vencê-la, serei mais forte no quê? Porque são, como numa academia, são músculos específicos que vamos treinar. Então, nesse momento da vida, temos que treinar essa área, esse setor, determinado departamento. E se nós não percebemos isso, nos revoltamos, ficamos tristes, jogamos tudo pro alto. Quando talvez seja apenas o começo. Então, para aqueles que já buscam em Jesus sua fonte de inspiração, não dá para fugir das batalhas. Agora, quais batalhas eu me encontro? Em quais batalhas eu me encontro? Essas batalhas eu tenho procurado ou chegaram até mim? Porque a gente não pode esquecer dos tormentos voluntários. As lutas que eu tenho hoje, eu precisaria passar realmente? Ou os meus tormentos estão gerando essas lutas? Se não, eu tenho feito tudo o que posso para manter-me em equilíbrio, em paz, não buscar determinados conflitos e problemas e eles chegam? Então, por que estou atraindo? Para mudar o que em mim? E não adianta eu mudar, às vezes, de trabalho, de empresa, de cidade, para onde eu vou, essa dificuldade, esse desafio me acompanha, porque é algo que eu tenho que vencer. Então eu tenho que analisar o que tem me buscado, no que a lei já até mim chegou, bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, o que a justiça divina já chegou até mim, para que eu mude, cresça, me desenvolva e uma vez superado determinado trauma, uma vez desenvolvida certa virtude, trabalhado certa construção, eu não a perderei mais. E eu vou formatando a minha identidade divina com esses valores ao longo do tempo. Então a oportunidade de hoje é valiosíssima. Que Jesus possa nos envolver, nos fortalecer, nos amparar, iluminar os nossos lares, os nossos entes queridos. Que tenhamos saúde física, emocional e espiritual para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Ilumina-nos, Senhor, envolve-nos com ondas de paz e luz, com coragem, com esperança. Ilumina os idosos nos lares de idosos, as crianças nas creches, orfanatos, aqueles que moram nas ruas, aqueles que estão hospitalizados, internados, nas UTIs, seus acompanhantes. Envolva, Senhor, aqueles que passam pela provação, pela expiação, pelas dores. Ilumina os desempregados. Envolve aqueles que sentem um desgosto pela vida, pensam em suicídio. Ilumine suas mentes, que tenham esperança e coragem. Envolva o nosso país, o Brasil,
para que seja governado por espíritos que realmente pensem no povo e governem conectados a Deus. Ilumine a nossa água, depositando os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. E ilumina todos nós, célula a célula, nosso corpo físico e espiritual, para que mais harmonizados consigamos avançar em Tua direção hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado, assim seja.